Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 19 de 2016, segundo semestre. Eu, instrutor Escopino, lhes dou as boas-vindas para mais um treinamento, mais uma aula exclusiva para você, aluno aqui do Universo do Mecânico. Tema do treinamento de hoje, aula 19, atuador eletroinjetores. Então, nossa primeira aula sobre atuadores, nessa sequência aqui, nesse treinamento sobre o Toyota Corolla VVTi Flex Denso TCCS CAN1, motor e gerenciamento eletrônico. Telinha de introdução para vocês, iniciando as aulas sobre os comandados, iniciando sobre o assunto eletroinjetores. Veremos o quanto são simples e, ao mesmo tempo, muito importantes estes comandados pela ECU. Claro, quando se fala de injetor, eletroinjetor, bicos injetores, é um dos principais atuadores. Pode até ser considerado o principal, uma vez que a injeção eletrônica veio para substituir o carburador. Mas, claro, não é só o eletroinjetor que é atuador. Tem as bobinas, tem canister, tem a própria bomba de combustível que é de forma indireta, tem corpo de borboleta, tem outros atuadores também importantes. Mas, quando se fala de injeção, sempre se recorda que veio para substituir o carburador. Ok? Mas, claro, hoje temos muito mais atuadores incorporados ao sistema. Então, vamos ao Toyota Corolla. Boa aula a todos aqui no seu Universo do Mecânico. Então, aqui o próprio veículo e a nossa diagramação, que já tem todos os sinais de entrada, os sensores, os que mandam informação para a ECU, já ticados, já com asterisco, fase, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas 1 e 2, detonação, pedal do acelerador, MAF, borboleta. Aula de hoje, atuadores, indo para o outro lado agora, após a ECU, eletroinjetores, é o tema desse treinamento. Telinha de localização para vocês, claro, a seta mostrando o quê? A posição ali aproximada dos eletroinjetores. Por quê? Temos o fluxo cruzado. Como assim? Observem o cabeçote, coletor de admissão está mais para a dianteira do veículo, coletor de escape para a parte traseira, então anterior e posterior. Chama-se fluxo cruzado, Isso facilita a entrada da mistura e a saída dos gases queimados, gera um fluxo, Então chama-se fluxo cruzado. Localização. São 4 injetores eletromagnéticos posicionados no coletor de admissão, que fazem a injeção de combustível de forma indireta, ou seja, antes das válvulas de admissão do motor. Possui anéis O-rings de vedação inferior e superior, pré-filtro internamente, Então, quando se fala de injetor, se fala do quê? Uma válvula aberta ou fechada. Isso mesmo. Não tem posição intermediária. Ou o bico injetor está aberto, ou ele está fechado. Não tem meio aberto, não. O que vai diferenciar a quantidade de combustível a ser injetada é o tempo que ele fica aberto. Observem aí, na telinha de vocês, o atuador, o eletroinjetor do Corolla Flex. Observe que o anel O-ring superior é bem fininho e o inferior ele é bem grosso, nem aparece aqui nessa foto, tá? Então, um pouco diferente do que normalmente nós vemos aí em outros injetores mais padronizados, tá? Então, vejam aí, o corpo ele é em plástico, mas internamente tudo em aço inoxidável, tá? O atuador, porque o injetor é um atuador. São eletroválvulas do tipo normalmente fechada. Então, se não tem energia elétrica positivo e negativo, está fechada, Ou seja, que não sendo energizadas estarão na posição fechada por uma mola interna. E assim que recebem o comando negativo da ECU
já que tem um positivo direto, né, via fusível, via relé, tem sua bobina interna energizada e assim ficam na posição aberta. Então, só duas posições, fechada ou aberta. Não tem posição intermediária, tá? Ou está aberta ou está fechada a eletroválvula, o bico injetor. Observem aqui os minúsculos orifícios de pulverização do combustível. Vejam a foto em detalhe, como são finos por onde é injetado o combustível e, na verdade, vai acontecer o quê? Ele vai ser pulverizado, né? Vai sair com tamanha pressão e velocidade por esses minúsculos orifícios que ocorre a transformação. Vamos ver. Injetar o combustível necessário para a formação na mistura, né, na câmara de combustão, sendo que a alta pressão do sistema, 3,5 bar, faz com que essa injeção seja uma pulverização e o combustível é injetado em forma de spray para misturar com o ar admitido. Então ocorre a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Claro, o combustível no estado gasoso se mistura com oxigênio. É um gás com outro gás. Líquido não consegue ter esta mistura. Qual que é a importância desses injetores? Vamos ver. A injeção multiponto sequencial permite um controle individual, cilindro por cilindro, após a identificação da fase do motor, de forma que cada cilindro tenha seu melhor funcionamento e baixos níveis de poluentes. Então é assim, na partida, ele injeta 2 e 2, 1 e 4, 2 e 3, na partida. Assim que identificou a fase, aí vai, 1, 4, 3, 2, não. 1, 3, 4, 2. Entenderam? Então, na partida, enquanto não reconheceu a fase, 1 e 4 juntos, 2 e 3 juntos. Assim que reconhece a fase, 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4. Segue a ordem de combustão do motor. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando sobre ligações elétricas dos injetores aqui no seu Mac. Já estamos de volta, caros alunos. Vamos ver aqui o injetor e sua ligação elétrica. Observe na figura primeiro o anel O-ring inferior, né? Um anel de vedação de borracha grosso, especial, hein? Não é fininho como o superior. Estão vendo aí na foto? Vamos lá. Ligação elétrica. São 4 injetores com controle individual, sendo injetor 1, B108, 2, B107, 3, B106, 4, B105. Então, o pulso, o controle negativo é individual. E o positivo? Positivo é um só para todos. Vem pelo fusível 30, que é alimentado pelo relé principal. Observe na tela do scanner, teste e valores. Olhem, tempo de injeção, cilindro 2, 3,6 milissegundos. Tempo de injeção, cilindro 3, 3,6 milissegundos. Ou seja, a unidade de controle eletrônico mapeia cilindro por cilindro. Os eletroinjetores, por terem bobina interna de excitação, podem ter sua resistência medida pelo multímetro, em ohms, em torno de 12 ohms. E também podem ter o funcionamento testado em equipamentos especiais, né, com teste e limpeza por ultrassom. Então, podemos medir a resistência da bobina, 10 a 12 ohms, bem baixinha, tá? É um teste da bobina.
Agora, o funcionamento, a equalização, usamos em equipamentos próprios de teste e limpeza de bicos injetores. E olha aqui, na tela do scanner, mais uma função interessante. Ó. Escolha a opção quantidade de combustível injetada. O que é isso? Eu consigo, pelo equipamento de diagnóstico, pelo scanner, acionar os injetores. Sim, consigo comandar a abertura deles num teste de atuadores do sistema. Então é possível fazer o acionamento. Pessoal, um teste básico lá no motor do veículo para saber se está chegando pulso para os injetores é osciloscópio, claro, ou caneta de polaridade. Lembre-se, são 2 fios por injetor. Um é positivo, o outro é o comando negativo, o aterramento. Então vai um fio ficar aceso vermelho constante, o outro fio vai ficar aceso vermelho e vai piscar o verde na partida ou com o motor em funcionamento. É um teste simples e eficiente também de acionamento dos injetores. Então nós podemos visualizar o tempo de acionamento dos injetores pelo scanner e também observar alguns comandos pelo botão de atuadores. E assim simular seu funcionamento para uma análise cilindro por cilindro. A gente consegue fazer o quê? Ver o funcionamento cilindro por cilindro. Analisar a queda de cilindro por cilindro. Tá? Na prática, pessoal, esses injetores apresentam problemas? Claro que apresentam. Né? O combustível no Brasil é algo terrível, com muito pouco controle. Observem a tampinha do tanque na tela para vocês. Ó. Gasolina e /ou álcool. É flex. Posso usar gasolina 100%, álcool 100%, qualquer mistura dos dois? Sim. O sistema vai ter que se adaptar e vai ter que fazer as devidas correções para uma mistura ar e combustível dentro dos padrões normais de funcionamento. Vamos lá a mais uma dica. Os injetores possuem pré-filtros. Olhem que dica. Que podem derreter e entupir e travar a própria agulha do atuador. E assim se faz necessária uma retrolavagem do mesmo, mas que às vezes não resolve, não é suficiente, somente com a sua substituição. Então no Corolla ocorre muito isso, pessoal. A telinha do pré-filtro, ela derrete. E claro, ela solta do suporte e cai na própria agulha, travando a agulha, às vezes fechada, às vezes aberta. Dá para resolver? Podemos tentar solucionar. Fazendo uma retrolavagem e acionando o injetor, geralmente conseguimos tirar. Mas tem casos que trava de um jeito que só com a troca do injetor. E claro, sempre que faça a limpeza desses injetores, inclua no orçamento os pré-filtros. É necessário realmente. Belezinha? Muito bem, ficamos por aqui em mais um treinamento no seu universo do mecânico. E aí, o nosso canal no YouTube como o Mec Oficial. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.